Capítulo 14. A Convenção de Termidor. Quando os convencionais saíram das Tulherias na manhã do 10 de Termidor, as aclamações populares lhes fizeram compreender que acabavam de pôr fim ao terror. Ficaram muito surpresos, pois não tinham matado Robespierre para mudar o regime, mas para se livrar da morte. Sua coalizão heterogênea não tinha mais elementos coesivos que o medo e a vingança. Já tranquilos quanto ao seu próprio futuro, os carrascos de ontem aspiravam a ser os carrascos de amanhã. Isso lhes foi impedido por um impulso irresistível da nação que, como escreveu muito acertadamente M. Madeleine, os obrigou a saudar na sua revolução de arenha vitória da humanidade. Enquanto estavam unidos, os comitês pareciam invencíveis e inquebráveis. O país, esmagado e desarmado, morria de fome sem sequer ousar queixar-se. De repente, o homem horrendo em quem se encarnava a revolução fica estendido uma noite por um punhado de conspiradores canalhas, e sua queda não suscita mais que um alvoroço de subúrbio. Paris então se atreve a encarar aquelas pessoas que o oprimem, e percebe que, em sua maior parte, são personagens minúsculos, sem gênio e sem virtudes, cujo poder se sustenta somente na covardia e divisão dos demais. Seu repúdio aumenta ainda mais quando o terror se lhe apresenta em toda sua terrível realidade. Há meses não se sabia, só se lia o que a censura jacobina provava. Agora, dia após dia, pelos jornais, pelos relatórios das comissões investigadoras da conduta dos antigos ditadores, pelos debates do Tribunal Revolucionário, a verdade se abre caminho. Milhares de crimes insuspeitados, seguidos por um repugnante cortejo de roubos e atrocidades, aparecem aos olhos do público. Os próprios convencionais ficam horrorizados com isso, e quando os mais comprometidos chegam a prestar contas, não encontram mais que uma desculpa: eu não sabia. Do chão brota por encantamento o exército reacionário dos petimetres. Tem seu uniforme, levita quadrada, calça justa, peruca loira, tem seu poder executivo, um grosso cacetete com chumbo, sua fortaleza, o Palais Royal, seu canto de guerra, Le Réveil do Peuple, seus chefes, Tallien, Legendre, Fréron, sua rainha, Teresa Cabarrus, amante de Tallien. Lançada a juventude, a moda se espalha. No teatro só se apresentam peças antijacobinas, e as menores alusões a Robespierre e seus cúmplices provocam intermináveis manifestações. São derrubados os bustos de Marat, e os gorros vermelhos atirados no riacho. Jornais e folhetos caem como uma saraivada sobre os últimos terroristas, os bevedores de sangue, a cauda de Robespierre. Os jacobinos se escondem, as publicações revolucionárias desaparecem ou mudam de opinião. 2 ou 3 que sobrevivem levam existência precária, e os distribuidores nem sequer se atrevem mais a gritar suas notícias nas ruas. Ouçam as queixas dos patriotas oprimidos pela aristocracia, geme Duval no seu Journal des Hommes Libres. A aristocracia não tinha nada a ver com o assunto. Os petimetres não são esnobres, são escreventes da cúria, funcionários de escritório, do comércio, da banca. A reação de Termidor é tão profunda e geral porque é totalmente popular. É a reação dos estômagos e dos interesses contra o comunismo, a escassez e a miséria. Não mais comunismo. É o ponto capital, a característica de todo esse período. Não há discordância a respeito. Operários, camponeses e burgueses concordam. Deve desaparecer a burocracia jacobina, e com ela todas as medidas de expropriação, todas as requisições. Os termidorianos mais notáveis, Billaud Varenne, Fauchet, Collot d'Herbois, haviam sido promotores ou agentes daquela política de socialização. Mas, para derrubar Robespierre, recorreram à planície, e a planície, inflamado pela vitória, exige o pagamento por seus serviços e uma participação no poder. Cambacérès, Boice de Anglas, Sieyès entram no Comitê de Saúde Pública. Assim, pela coalizão dos moderados, dos antigos dantonistas e dos antigos girondinos, constitui-se um partido de governo cuja única missão será desfazer a revolução social, para salvar a revolução política. Poderia formar-se um grosso volume com os discursos que, depois de Termidor, foram pronunciados na convenção para glorificar o comércio e a propriedade. Vamos colher ao acaso nos extratos reunidos por M. Marion. Ouçamos Cambon, que fala em nome do Comitê de Finanças. Nas sociedades populares, a qualidade de negociante, de artesão, de comerciante, era título de proscrição. Já é tempo de conceder a esse importante setor da indústria nacional a dignidade e o vigor a que tem direito por parte de um governo justo. Proponho que proclamem bem alto que, de acordo com os grandes princípios de justiça que são a alma da República, protegerão o comércio e a propriedade. A Blutel, em nome do Comitê de Comércio. Uma grande nação que faz comércio por meio de seu governo é uma monstruosidade. A Dubois Crancé.
Praticamente todos os grandes lavradores foram presos, e suas posses perderam o fruto incalculável de sua atividade. A Roberto Linde, em nome do Comitê de Saúde Pública. Durante muito tempo tememos que as terras ficassem sem cultivo e os pastos sem gado, enquanto se mantinham nas prisões os proprietários ou colonos. Proclamem solenemente que todo cidadão que empregue seu tempo utilmente nos trabalhos agrícolas, nas ciências, nas artes, no comércio, quem erga ou mantenha fábricas, manufaturas, não pode ser incomodado nem tratado como suspeito. Atibaurial. Não é ridículo encarregar apenas 5 indivíduos do abastecimento de 25 milhões de pessoas. Que os comitês do governo cuidem dos meios para reduzir a infame burocracia que nos devora. Atibaute. Não teríeis nenhuma escassez artificial se não tivesseis criado uma comissão exclusiva de comércio e abastecimento. E, finalmente, a Giralde, em nome dos comitês reunidos. Examinamos todas as declarações contra os comerciantes, e atualmente sabemos que os propagadores não desejavam outra coisa senão a mudança das fortunas. Foram necessários 10 meses para que essa tardia lucidez se traduzisse em atos. 10 meses, durante os quais as medidas reparadoras se entrelaçaram tão estreitamente que apeteceria poder expô-las todas de uma vez. Começou-se pelo mais urgente. Foi revogada a Lei de Ventoso, que dispunha a distribuição dos bens dos suspeitos entre os sansculotes, e restabelecida a de Prairial, 1º de agosto. Daí decorria, logicamente, que os presos detidos deviam ser libertados em virtude desta última. Isso foi objeto de um decreto de 5 de agosto, que além disso renovava o pessoal do Tribunal Revolucionário, juízes e jurados. Fouquier-Tinville foi acusado, condenado à morte e guilhotinado. A prefeitura de Paris, decapitada no 10 de Thermidor, foi substituída por 12 prefeituras distritais. Depois da prefeitura, os jacobinos. Aquela sociedade ainda parecia temível. Para começar, contentaram-se em limar-lhes as garras, dissolvendo os comitês revolucionários e suprimindo os 40 salários concedidos aos das sessões por cada reunião. Em setembro, um golpe mais direto. Proibiu-se às sociedades populares federar-se e manter correspondência entre si. Por fim, em novembro, Fréron e os petimetres marcham ao assalto da Jacobinière. Foi um espetáculo lastimável. Os homens que fizeram a França tremer, tremem por sua vez diante dos cacetetes, e fogem vergonhosamente sob os cusparões. As tecelãs, açoitadas sob o pano corrido, levantam acampamentos sem demora. O clube havia acabado. A convenção, sancionando o fato consumado, ordenou seu encerramento em 12 de novembro. A partida estava ganha, bem ganha, pelos moderados. Em dezembro votam uma a uma: a abolição do máximo, a supressão da comissão de abastecimentos, a liberdade do comércio, a criação de uma polícia especial para vigilância nas tribunas da Assembleia, a reintegração dos elementos remanescentes da antiga direita, a convocação dos deputados suplentes, todos reacionários, e a acusação de Camier. Em 21 de fevereiro de 1795 é proclamada a separação das igrejas e do Estado e garantido o exercício de todos os cultos. Em 9 de março é suprimida a festa de 31 de maio. Em 25 de abril abre-se novamente a Bolsa. Em 30 de maio são restituídas as igrejas aos diferentes cleros. A convenção havia decidido que os comitês de governo, que doravante seriam os 3 de saúde pública, segurança geral e legislação, seriam renovados por quartos a cada mês, com a precaução suplementar de que os que saíssem não fossem elegíveis durante os 30 dias seguintes ao término do mandato. Pela conjugação de saídas, eleições e reingressos, pretendia-se que os comitês refletissem exatamente as oscilações da opinião parlamentar. No dia seguinte a Thermidor, contentaram-se em reconstituir o Comitê de Saúde Pública, nomeando alguns amigos de Robespierre. No fim do mês, saíram Collot, Barère e Bilaud. Um pouco mais tarde, insinuam-se nele a planície e o centro-esquerda. A partir de outubro, já formam o núcleo do Comitê Merlin de Douai, Cambacérès, Boissy de Anglais, Rebeu e Sieyès. A presença de Boissy de Anglais, que em janeiro de 1793 havia votado contra a morte do rei, não é somente um sinal de reação interior, mas prenuncia mudanças no exterior. Em sua origem, a guerra não havia sido mais que uma manobra contra a monarquia. Desde 10 de agosto foi o pretexto para encobrir todos os excessos. Por ela, e pelo prestígio que conferia, os jacobinos se mantiveram no poder. Se sua queda não significava o fim da política bélica, ao menos lhe dava interessantes matizes. Além disso, pela ocupação da Renânia e a entrada de Pichegru na Holanda, a República estava nas melhores condições para negociar. Por fim, entre os aliados,
Os mais propícios à paz eram precisamente aqueles a quem se professava menos ódio em Paris. Espanha, que só havia entrado na aventura por espírito cavalheiresco e já estava cansada de fazer o jogo da Inglaterra. Holanda, que fora arrastada por Pitt. Prússia, que só havia colhido desenganos e derrotas, e que não desejava outra coisa senão se indenizar na Polônia das desilusões que lhe haviam proporcionado Custine e Jourdan. Merlin, de Douai, ansiava realizar o sonho das fronteiras naturais, levando-as da França até o Reno, o que a Prússia parecia disposta a aceitar mediante uma promessa de compensação. A paz, negociada por Barthélemy, velho diplomata de carreira, foi assinada em Basileia em 14 de abril. Em 16 de maio, Sieyès e Rebeu acertavam com a Holanda o Tratado de Haia, pelo qual as Províncias Unidas cediam à República seus territórios da margem esquerda do Reno, e se comprometiam a prestar o apoio de sua frota contra a Inglaterra. Em 4 de julho, Barthélemy assinava também em Basileia o Tratado Espanhol. O governo de Madrid nos cedia a parte que possuía em Santo Domingo e se aliava a nós contra os ingleses. Bélgica, incorporada à República, formava com a parte holandesa da Flandres, Maastricht e Venlo, 9 departamentos. Paz no exterior, paz no interior. Teria sido um sucesso retumbante se tivesse obtido igual fortuna na ordem financeira. Mas ai, por esta parte a situação estava pior do que nunca. O comunismo não havia deixado atrás de si senão ruínas. Um povo doente, um comércio aniquilado, uma agricultura exaurida. Onde iria encontrar dinheiro a convenção? Restava, sem dúvida, muito numerário no país, mas estava oculto, porque os capitalistas tinham sido demasiado esfolados durante 6 anos para se tranquilizarem da noite para o dia. Quando a confiança desaparece, não se deixa atrair de novo com discursos e promessas, mas exige garantias. Não basta uma mudança de maioria. São necessários um governo comprovado e instituições estáveis, e de tudo isso ainda se estava longe. Assim, tanto depois de Termidor como antes, a Revolução vive do papel moeda. Aos 10 mil milhões de assignats emitidos em 27 de julho, somam-se as emissões dispostas por simples ordens do Comitê de Finanças, 900 milhões em setembro, 1.000 em outubro, para começar. Quanto mais notas há em circulação, menos valor tem. Em meados de 1794, um louis de ouro trocava-se por 75 libras papel. Em abril de 1795 valia 200. No início de maio, 325. 500, no fim do mês. Em junho, 600, e no fim de outubro, 2.000. Naturalmente, os mantimentos sobem em proporção, e os funcionários, os rentistas, os empregados, todos os que viviam de uma renda fixa, que até então cobria suas necessidades, não têm mais para satisfazê-la senão um ridículo pacotinho de assignats, e vêem-se imersos na miséria mais espantosa. Para piorar, todos os artigos faltam ao mesmo tempo. Sob o terror, os camponeses haviam plantado o mínimo possível, muito pouco no outono de 1793, e ainda menos na primavera de 1794. A colheita apresentava, portanto, déficit. De mês a mês, agudizam-se as queixas de fome, e o inverno traz novas misérias. O termômetro em Paris cai a 18º abaixo de zero, congela o Sena e não chega a lenha. É necessário devastar Boulogne, Vincennes, Saint-Cloud. Na primavera, a fanega de feijão, que valia 4 francos em 1790, chega a 120. Uma couve, 8 francos, em vez de 8 soldos. Um pedaço de sabão, 41 francos, em vez de 18 soldos, e tudo na proporção. Para sustentar o pão a um preço acessível, o governo tem de gastar 300 ou 400 milhões mensais. Os comboios e os moinhos têm de ser protegidos por um verdadeiro exército. Apesar disso, a ração individual tem de ser reduzida a 1/4 de libra, depois a menos. É preciso ler os relatórios da polícia publicados por Schmitt e Aulard para formar uma ideia da miséria popular. Através de suas páginas se repetem as mesmas queixas, a mesma desesperança, o mesmo abatimento sombrio, de vez em quando, os mesmos acessos de raiva impotente. Tomemos ao acaso a primeira quinzena de janeiro. 2 de janeiro, os relatórios sobre a falta de lenha e carvão exigem medidas urgentes. Dia 3. Saint-Rein informa que no bairro Antoine encontrou várias mulheres que choravam falando de sua miséria. Observa em todos os lugares um profundo sentimento de tristeza. Se o presente é terrível, teme-se ainda mais o futuro. Dia 4. A carestia excessiva dos alimentos e a escassez de combustíveis são tema de quase todas as conversas. Dia 5. Vários cidadãos agarraram troncos para maltratar um vendedor que colocava lenha cara e, além disso, servia aos cocheiros antes do público, que estava cansado de esperar. Dia 6. Chevalier, agente de ordem pública,
diz que em muitas padarias o pão não está assado pela manhã, por falta de lenha. Dia 7. Continuam as queixas pela carestia de mantimentos. Dia 8. O descontentamento é o mesmo. Dia 9. Os cidadãos das seções de Gravilliers, da Réunion e outras, não obtiveram mais que meia libra de velas para 40 dias. Dia 10. Os relatórios sobre escassez nos departamentos fazem temer as mais graves perturbações. Dia 11. Losset informa que na rua Jacques 3 padeiros já não tinham pão às 11. Dia 12. No bairro Marcel as filas nas açougues eram muito longas, a maior parte dos cidadãos não conseguiu carne. Dia 13. O afluxo de gente do campo que não tem pão aumenta a cada dia. Dia 14. Os donos das tabernas estão dispostos a fechar seus estabelecimentos. A carne sobe todos os dias. Havia grupos nas portas das padarias. Dia 15. São frequentes as filas nas portas das padarias. Há muitas queixas pela carestia dos alimentos e teme-se que vão subir ainda mais. 3 meses e meio mais tarde. 1º de maio. Continuam as queixas das mulheres às portas das padarias. Dia 2. Começa a reaparecer em Paris a mendicância em sua forma mais horrível. Dia 3. As distribuições são sempre muito mal feitas. Uma mulher, vendo seu marido excitado, seus 4 filhos sem pão há 2 dias, rastejou pelo chão puxando os cabelos e batendo a cabeça. Depois se levantou furiosa como para se atirar na água. Dia 4. As inquietações públicas são mais fortes que nunca. Dia 5. Todas as vozes convergem para manifestar o descontentamento pelo enorme descrédito dos assignats. Dia 6. Na sessão do observatório não houve pão nem farinha ontem. Dia 7. Em muitas padarias onde nesses dias se dava meia libra de pão, não deram mais que 2 ou 3 onças. Dia 8. Todos gritam que não se pode viver com 3 onças de pão, e isso de má qualidade. Apesar da redução, muitos cidadãos ficam sem ração. As mães de família, as mulheres grávidas, estão cheias de aflição e caem de fraqueza. Dia 9. As mulheres choram amargamente, dizendo que já não podem viver, nem sustentar seus filhos. Nas ruas se encontram muitas pessoas que desmaiam de inanição. Dia 10. Ontem, um cidadão jovem, ferreiro, veio buscar seu pão. Encontrou que já não havia, e voltou para casa dizendo, já não vou precisar mais. Pouco depois se atirou do 4º andar no pátio, morrendo pouco depois. Dia 11. Foi necessário levar socorro a vários desgraçados debilitados pelas privações ao ponto de não se sustentarem. Uma cidadã que não tinha pão para seu filho, o amarrou a um lado e se jogou na água. Um particular chamado Metter, desesperado pela necessidade, cortou o pescoço. E isso continuou assim por semanas e semanas. Por cima desse povo faminto, há um punhado de aproveitadores, de maus ricos empanturrados pela miséria pública e impacientes por desfrutar de seus roubos. Os representantes deram um mau exemplo ao elevar de 18 para 36 libras sua indenização diária. Além disso, quem pode saber o que valerá amanhã o assignat? É preciso gastá-lo rapidamente, saboreando o momento que passa. Prazeres frenéticos, prazeres grosseiros. Enquanto os teatros se tornam, segundo a polícia, verdadeiros esgotos de libertinagem e vício, abrem-se 644 bailes públicos, que se desdobram em tantas casas de prostituição. Dança-se nos Carmelitas, no cemitério de São Sulpício, nas igrejas. Onde não se dança, joga-se e come, ou melhor, assalta-se, como se os sofrimentos dos pobres aguçassem o apetite dos ricos. Nunca os restaurantes fizeram melhor negócio. Enquanto na periferia não se vêem senão caras cadavéricas, cores lívidas, vestidos esfarrapados, os cafés do Palais Royal estão cheios de risadas, de diamantes, de caras vermelhas, de mulheres nuas. De um lado, ventres podres, e do outro, ventres vazios. Não tardarão a se lançar os segundos contra os primeiros. A primeira revolta ocorreu no 12 de Germinal, 1º de abril de 1795. A Assembleia ouvia um discurso de Boissy de Anglais, que expunha mais uma vez o que o governo tinha feito para assegurar a alimentação do povo, e no momento em que dizia, restauramos a liberdade, a multidão invadiu a sala gritando, pão. Mas desde a queda da Comuna e dos jacobinos, os subúrbios não tinham chefes nem organização. Enquanto os sediciosos se aglomeravam, Legendre teve tempo de reunir os petimetres e os gendarmes, que dispersaram a pauladas e açoites. Ao general Pichegru, que, por feliz acaso, estava em Paris, foi conferido o comando da praça. A Assembleia estava salva. Mas, como teve medo, vingou-se. Os sobreviventes da montanha foram dizimados. Bazeri, Bilaud Varenne,
Collot d'Herbois, Vadier, deportados, outros 16 convencionais, entre eles Cambon e Thuriot, detidos, ao mesmo tempo que Pache e Rossignol. No 1º de Prairial, 20 de maio, segunda e mais grave revolta. Toque de recolher, multidão grande, serviço de segurança impotente e atropelado, como um eco dos grandes dias de 1792. O deputado Ferald, que se empenha em fechar o passo à convenção, é derrubado, pisoteado, esmagado com tamancos, arrastado para fora e terminado por um taberneiro, que lhe corta a cabeça e a lança para a multidão. Às 9 da noite, a Creta institui um novo comitê de 4 membros e ordena a detenção dos jornalistas moderados. Mais uma vez, a convenção deve sua liberdade aos petimetres e soldados. À meia-noite tomam posse das Tulherias, atacam com baionetas a multidão e varrem junto os montanheses e seus defensores. Às 3 da madrugada, nova sessão da convenção. Os deputados da direita, únicos presentes, anulam os decretos votados antes e ordenam a detenção de Duquesnoy, Rome, Sobrani, etc. No dia 21 parece renascer a revolta, mas no 23 a Assembleia passa a ofensiva. Os subúrbios são cercados e bombardeados, rendendo-se no dia 24. No 25 são realizadas 10.000 detenções, recolhidas armas e depurada a Guarda Nacional. A Assembleia ficou livre da extrema esquerda, mas era prisioneira de seus defensores, aos quais não sentia mais afeto que aos primeiros, drama que perdurará até o advento de Bonaparte. Ameaçados por ambos os lados, os revolucionários têm apenas uma preocupação: conservar o poder, para salvaguardar suas vidas. Eles condenaram os terroristas, mas foram antes seus cúmplices, seus satélites, seus lacaios. Legendre participou do 31 de maio. Merlin, de Douai, é o patrocinador da lei dos suspeitos. Dumont, Fréron, Tallien e Barras roubaram e mataram nas províncias. Salvo 10 ou 12 que se abstiveram, todos os membros do centro-direita votaram acusação contra o rei, e mais da metade o declararam culpado. Entre todos esses homens cria-se, por medo de represálias, uma associação de interesses, uma comunidade de ódios, cujo programa poderia ser resumido em 3 palavras: conservar os cargos. O que não significa permanecer em estado precário e provisório, porque esses convencionais da decadência são inteligentes o bastante para compreender que o país, fatigado, não aspira mais que à segurança das pessoas e dos bens. Por outro lado, não são convictos a ponto de querer realizar suas quimeras à força. Em consequência, hesitam, sondam. Um rei não lhes causaria medo, se o rei consentisse em ser instrumento deles. Em torno do pequeno Luís XVII, preso no Temple, tramaram-se intrigas estranhas. Mas, à sua morte, 8 de junho de 1795, as pretensões ao trono passaram ao tio, o conde de Provença, que tomou o nome de Luís XVIII. Nada nele anunciava o político habilidoso, o soberano benéfico em quem haveria de recair a honra de restaurar a França. Os franceses esperavam promessas de ordem e liberdade, os compradores de bens nacionais, garantias, os rentistas, esperanças de indenização. Luís XVIII não oferecia mais do que a supressão de alguns abusos e o depósito no tabernáculo da coroa das famosas leis fundamentais, que eram somente uma ficção de jurista. A oligarquia termidoriana rejubilava ruidosamente com esse erro, quando se soube em Paris que haviam desembarcado em Quiberon alguns emigrados, sob a proteção de uma frota inglesa, em 26 de junho, operação tão odiosa, que parecia ter sido ideada pelo governo de Londres para acabar de perder os Bourbons. Os Chouans, muito desiludidos, apoiaram mal a intentona. Hoche bloqueou o corpo expedicionário na península e o fez prisioneiro em sua totalidade, 12.000 homens, entre emigrados e auxiliares. A convenção agarrou-se apressadamente a essa ocasião para romper com aquela comprometida direita. Tallien, enviado a oeste, fez comparecer os prisioneiros perante uma comissão militar, que ditou cerca de 800 sentenças de morte. As execuções de Quiberon compensavam a repressão dos subúrbios. Extremistas de direita, extremistas de esquerda, a fórmula continuaria atual por muito tempo. Donos de seus movimentos, os convencionais apressam-se a votar uma Constituição para substituir a de 1793, que era inaplicável. O trabalho fora preparado por um comitê eleito em dezembro de 1794. A discussão, levada rapidamente, terminou em 22 de agosto de 1795. Como toda obra termidoriana, a Constituição do ano terceiro está inspirada pelo medo. Por medo da democracia socialista, instituiu-se um sufrágio de segundo grau. Por temor à ditadura convencional, divide-se o poder legislativo em 2 câmaras, renováveis anualmente por quintos, os 500 e os anciãos. Por medo da monarquia,
Confia-se o poder executivo a um diretório de 5 membros eleito pelos conselhos e renovável anualmente por quintos. Finalmente, por medo da reação, decide-se que 2/3 dos futuros representantes devem ser eleitos entre os convencionais, e se as eleições não obedecerem a esse preceito, a convenção designará por si mesma seus sucessores. A Constituição do ano terceiro foi submetida a um plebiscito. Os convencionais sabiam bem seu ofício de democratas. Houve 178.000 votos a favor, 95.000 contra, e alguns milhões de abstenções. E isso se chamava soberania popular. Mas não em vão a esquerda organizou tantas jornadas. A direita quis, por sua vez, tentar a sorte e recorrer à rua. Toda Paris estava contra a convenção odiada e desprezada mais do que se pode imaginar. Para defender-se, teve que convocar os assassinos de setembro, os lambedores da guilhotina, os amotinados de Prairial. Foram recrutados nas prisões e até a caminho do presídio. Chamamos-lhes, diz Barras, o Batalhão Sagrado. A essa horda juntaram-se 4.000 homens das tropas concentradas no campo de Sablons. Mas quem tomaria o comando? Barras, encarregado da alta direção das operações, buscava um segundo. Menot, chefe do acampamento de Sablons, era tido como realista. A convenção queria um general de esquerda, um general que oferecesse sérias garantias ao regime. Barras descobriu, entre os oficiais disponíveis, um antigo protegido de Agostinho Robespierre, que ele mesmo havia visto se distinguir no cerco de Toulon e que estava prestes a partir para a Turquia com uma comissão de artilharia. Foi assim que Bonaparte se tornou a espada dos regicidas e cimentou sua reputação militar sobre uma operação policial, 5 de outubro igual a 13 de Vendimiário. Como quase todas as manifestações dos partidos moderados, o assalto das pessoas honradas foi muito mal dirigido. Deixaram arrebatar-lhes diante do nariz a artilharia do acampamento de Sablons, e como começara a chover durante a concentração, esperaram juiciosamente que voltasse o bom tempo para se pôr em marcha. Em suma, suas 2 colunas tropeçaram no calçadão Voltaire e na rua Saint-Honoré em poderosas defesas que as detiveram. A batalha foi dura, especialmente perto da igreja de Saint-Roch, que não foi recuperada pelos convencionais até 6 de outubro às 4 da manhã. A jornada de 13 de Vendimiário causou 500 ou 600 vítimas. Entre mortos e feridos, Bonaparte, nomeado general de divisão, substituiu Barras no comando das tropas do interior. Fazendo intervir o exército nas lutas civis, a convenção abria uma escola de golpes de Estado, cujas lições não seriam perdidas. Em 26 de outubro terminou seus trabalhos a convenção. Nesse dia, os membros do Comitê de Saúde Pública almoçaram juntos na casa de Melt. Um almoço frugal, o pastel, 800 francos, o peixe, 1.000 francos, a pera, 10 francos, o pãozinho, 300 francos, o sal, 120 francos. Um luiz de ouro valia 2.500 francos, uma libra de velas, 55 francos, um par de botas, 1.200 francos. O relatório de novidades da polícia dizia: os pobres murmuram e temem o inverno, que já começa a se fazer sentir.